Na quinta edição do Almanac Uberlândia de Ontem e Sempre, o que não faltou foram curiosidades e causos. Vamos relembrar histórias, como o dia em que o técnico Zagallo tirou seu time de campo para não perder, num pênalti, para o Uberlândia Esporte. Veja a seguir. Essa edição saiu maravilhosa. Eu diria assim que quase que criando a história novamente, dando à história aquele relevo, aquele colorido, aquele tom bonito que as pessoas que fizeram essa história talvez nunca tivessem imaginado que teriam essa moldura nas suas vidas. Projetos como o Almanac trabalham muito a questão do resgate da nossa cultura, e isso é muito importante, principalmente para as pessoas que estão na fase de formação. Então a gente acredita muito nisso para alunos, para professores que estão trabalhando essa temática. Então eu acho assim que Uberlândia tem uma história extremamente rica, a gente tem muitos fatos, muitos causos que precisam ser resgatados, e o Almanac ele contribui para isso. O que torna o Almanac uma leitura muito agradável é a questão dele contar histórias de Uberlândia de uma forma lúdica, né? Então a gente tem a história de quando Uberlândia fez o Botafogo do Rio de Janeiro sair de campo para não perder a invencibilidade. O Verdão estava empatado com o Botafogo em 2-2 e o juiz marcou um pênalti a favor do Verdão. E o Zagallo, que era o técnico na época, o Mário Jorge Lobo Zagallo, ele não aceitou o pênalti e tirou todo o time de campo. E o Botafogo, na época, ele estava invicto há 52 partidas, se eu não me engano. Tem história de uma coisa que a gente fala que é uma uberlandice, que é a história da pizza com arroz, que é uma coisa que nós só temos aqui em Uberlândia, né? Tem também uma história que está completando 50 anos, que é quando o Uberlândia Esporte subiu para a primeira divisão, mas tem outras matérias mais densas, como a criação da Sociedade Médica, né? Também a história da criação da Faculdade de Ciências Econômicas, e tem duas histórias de empreendedorismo, que é os 75 anos da ITV, os 60 anos do Martins. Trabalho vão surgindo novas histórias. O Celso, com a enciclopédia, né, se lembra de outros fatos. Durante as pesquisas a gente também vai encontrando outras coisas. A gente vai fazer uma matéria, dentro daquela matéria a gente acaba descobrindo outra coisa que dá uma matéria. E assim vai até que chega ao ponto que a gente está aqui hoje, né? Essa banda, o Solo Vertical, existiu nos anos 80 e nós quatro somos grandes amigos até hoje, cada um seguiu um caminho e a gente se deu muito bem nas nossas áreas de atividade. Então, essa é uma história que foi muito importante para a gente, para a cidade, que eu acho que poderia ficar perdida, meio sufocada em cima das coisas que a gente fez depois. Então, é uma emoção muito grande. Isso foi uma emoção que não tem base, porque primeiro que é uma história que, no meu caso, a gente viveu com muita intensidade naquela época, né? E que depois eu acabei me envolvendo muito com a empresa, com o meio empresarial, trabalhando como executivo. E meus filhos, para me gratificar mais ainda, eles partiram para essa linha. E eles conhecerem a história do pai, verem uma história de como que a gente chegou lá próximo, e eles têm as bandas deles, com o sonho deles também de construir, né, de chegar a fazer um sucesso. Então, foi uma forma de eu reviver aquilo, da gente reviver aquilo e ver o tanto que a gente chegou perto. Quando eu abri o Almanac, que eu vi a reportagem que vocês fizeram com a minha grande escola de samba Tabajara, eu fiquei super emocionado. Eu não esperava de ver
um trabalho, de uma reportagem maravilhosa que vocês fizeram. Isso pra gente é uma honra imensa. O Lotinho é o ator principal, porque o Lotinho era músico, era cantor e um excepcional cantor. E gostava muito de samba, então ele nos reuniu, a gente era muito amigo, né, sempre junto, cantando samba, e falou em formar uma escola de samba. E a gente gostava demais da Orquestra Tabajara, de Severino Araújo, então ele pediu para escolher o nome e nós escolhemos Escola de Samba Tabajara, que está aí até hoje brilhando e não vai parar de brilhar. E nessa edição, quando a gente for colocar nas bancas, nós vamos dar como brinde um calendário, que é um calendário de quando Uberlândia não se chamava Uberlândia. Então, são um calendário com fotos nos tempos de Uberabinha. Eu acho que deve ser um dos primeiros calendários de 2014, porque todo mundo deixa para fazer no fim do ano, porque o ano que vem, 2014, Uberlândia comemora 85 anos como Uberlândia. Até 1929 era Uberabinha, então para comemorar esse marco, ele selecionou 12 fotos de Uberabinha, da época que Uberlândia era Uberabinha, e colocou ao decorrer dos meses para celebrar a data de transição. Eu acho que a cada edição nós estamos fazendo um material mais denso, um material mais rico, um material mais fascinante. Mas por quê? Porque a gente vai mergulhando na história de Uberlândia e a gente vai descobrindo que a história de Uberlândia ela é muito mais bonita do que o registro que se tem dela. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.